E aí, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre práticas integrativas e complementares no SUS. Eu vou falar mais ou menos de como que se dá a regulamentação profissional, de como que se deu o processo de inserção das PICs, né, que é como a gente fala, no SUS e o processo de implementação local em cada unidade básica. Daí a gente vai falar um pouquinho dos métodos que eles usam para poder implantar, inserir as práticas na rede pública de saúde. E vamos falar um pouquinho também sobre uns depoimentos que eu recebi de alguns profissionais farmacêuticos que atuam nessa área. Então tá bom, PICs, né, são práticas integrativas e complementares de saúde, que envolve acupuntura, envolve homeopatia, florais de Bach, envolve musicoterapia, auriculoterapia e por aí vai. São práticas milenares, na verdade, só que têm sido integradas no nosso currículo, na nossa grade de assistência básica só agora, infelizmente, mas estamos evoluindo para que isso possa se proceder. Então, vou falar agora sobre registro e capacitação profissional. Como que se dá a regulamentação profissional? Então, há 3 formas de regulamentação profissional: a exclusiva de Estado, a exclusiva do mercado e a associada entre Estado e mercado. A exclusiva de Estado, a gente tem o governo, o Estado, né, como planejador e coordenador no campo da saúde. Por exemplo, como se o Ministério da Saúde fosse o órgão regulador. Essa exclusiva de Estado, ela tá mais... a incidência dela tá para países socialistas. Hoje em dia não temos muitos países socialistas, mas é o caso do Reino Unido. A exclusiva de mercado, que são associações de categoria profissional, né, que são os órgãos reguladores. Então há essa associação de profissionais, eles conseguem trabalhar com a filiação, com o cadastro dos novos profissionais que vão se inserir, que vão entrar no mundo das PICs, né? E tem a associada entre Estado e mercado, que é o caso do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o Ministério da Saúde como controle, ele que autoriza um conselho de categoria profissional a ser um órgão regulador. Eu trouxe aqui alguns exemplos. A ANT, que é a Associação Nacional de Terapeutas, que é uma entidade de classe profissional, de abrangência nacional e mantenedora oficial do Cadastro Nacional de Terapeutas. Ou seja, você é um terapeuta naturalista formado e você tem o seu direito de se filiar, né? Você chega lá com o seu certificado de conclusão de curso e se filia para você poder atuar nas práticas dos terapeutas, no caso aqui de práticas alternativas. Outra também, a ABRANA. A ABRANA é a Associação Brasileira de Naturologia, fundada em 27 de abril de 2004. E ela é uma instituição sem fins lucrativos e tem o maior objetivo representar e auxiliar os naturólogos, sejam os já formados, sejam os que estão se formando, mas principalmente os que são novos na área. E para se filiar, bom, todos os naturólogos, estudantes de naturologia podem entrar no abrana.org.br e se associar a eles para poder manusear as práticas. Uma que eu trouxe aqui, com grande honra, que é a BFH, que é a Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, fundada em 14 de junho de 1990. Ela tem um caráter científico, profissional, humanitário e cultural, sem fins lucrativos, e o maior objetivo é incentivar o desenvolvimento da homeopatia e apoiar atividades científicas, culturais e sociais. E ela é regida pelo presente estatuto, né? Pela Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas. Então, você pode se associar entrando na bfh.org.br/estatuto. Daí para você se filiar, você preenche um formulário lá em anexo, leva umas cópias dos documentos, sua carteira de registro no Conselho Regional de Farmácia, do Estado, né, no caso, que você atua, certificado de curso de homeopatia ou comprovante de você ter cursado alguma disciplina de homeopatia na graduação de farmácia, ou um comprovante de experiência mínima de 2 anos na área em farmácia homeopática.
E uma cópia também do seu currículo vitae, você envia isso para a secretaria da BFH, que fica em São Paulo. Sua proposta vai ser analisada pela diretoria da BFH e após a aprovação eles entrarão em contato para que possa ser feito o pagamento da taxa de inscrição, que é mensal nesse caso. Tá, e como é que se dá o processo de regulamentação profissional no Brasil? 4 passos. Primeiro passo, obter um registro na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, né, do Ministério do Trabalho. Segundo passo, obter a regulamentação profissional por meio de projeto de lei aprovado no Congresso, né, Senado, Câmara dos Deputados. Terceiro passo, obter uma permissão do Ministério da Saúde ou Conselho Nacional de Saúde para a criação de um conselho profissional para ter a prática profissional da PIC, né? Quarto passo, possível criação de sindicato para a proteção dos direitos trabalhistas e o piso salarial também. Aqui tem um quadro dos projetos de leis que tratam, né, das PIC, projetos de lei. Aqui eu trouxe um quadro da primeira lei de exercício da farmácia, né, em 1932, e o Conselho Federal e Regional foi ser criado bem depois, quase 30 anos depois, em 1960. Tá, e a aplicação da prática alternativa de acordo com a legislação dos Conselhos Federais. Acupuntura. Bom, a acupuntura ela pode ser aplicada por farmacêutico, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico que tenha feito residência na área, odontólogo, somente na saúde bucal, ou psicólogo. Todos esses profissionais têm que ter uma especialização na área para poder aplicar, para poder fazer a prática da acupuntura. Plantas medicinais, farmacêuticos podem aplicar, biomédicos, enfermeiros, médicos, nutricionistas, odontólogos, somente na saúde bucal, mas todos esses profissionais também precisam ser especializados na área. Homeopatia, temos aqui, pode ser aplicada por farmacêutico, por médico, odontólogo, somente na saúde bucal, ou veterinário, mas também precisam ter especialização na área, como a gente tinha falado antes. E como é que se dá a capacitação inicial dos profissionais de saúde? Bom, um marco conceitual e operativo fundamental para a capacitação profissional de saúde envolve interculturalidade. Por que interculturalidade? Porque respeitando as diferenças, pessoal, o profissional não só é apto a reconhecer a diversidade cultural, mas ele também consegue desenvolver relações equitativas e isso gera um enriquecimento tanto do profissional quanto do usuário, né? E isso favorece também uma atenção digna e contínua, respeitosa. E qual é o impacto dessa interculturalidade? Bom, há uma redução dos erros nos processos de cuidado em saúde, além do maior impacto de atividades educativas, enriquecimento mútuo entre o profissional e o usuário, um grande aumento na satisfação tanto dos usuários quanto dos profissionais e dos gestores. Tá, e vocês devem estar pensando, poxa, que legal, vamos inserir as PICs na saúde pública. Mas será que é tão fácil assim? Quais são os maiores desafios em relação à regulamentação na área da saúde, a burocracia? Bom, infelizmente ainda há um pequeno reconhecimento oficial das práticas e dos provedores, e por enquanto as PICs elas são um pouco integradas ao Sistema Nacional de Saúde por conta disso. Ainda há mecanismos legislativos e legais pouco conhecidos por gestores e profissionais e, infelizmente, uma inadequada distribuição dos recursos para o desenvolvimento e capacitação dos profissionais em PICs. Isso resulta no quê? Numa distribuição pouco equitativa dos benefícios do conhecimento e dos produtos da PICs. Em relação à segurança e eficácia da qualidade, a gente tem desafios com relação à falta de metodologia específica de investigação, política de evidência inadequada para as PICs, falta de normas e registros adequados para os provedores das práticas, apoio restrito para a investigação da PICs. Então, os desafios eles estão bem ainda precisam ser desenvolvidos, né, para a gente poder ter uma melhor distribuição dos recursos da PICs.
Em relação ao acesso aos serviços, poucos dados medem os níveis de acesso e execuibilidade dos serviços que ofertam PIC no SUS. Há também o desafio da necessidade de identificar terapias e produtos seguros e eficazes, ou seja, a confirmação científica, né? A pesquisa. Pequeno reconhecimento oficial do papel dos provedores das PICs, né? Não há reconhecimento dos profissionais já existentes. Pequena cooperação entre os provedores da PICs e os profissionais biomédicos, que ainda há aquela rincha da terapia alopática e da terapia das práticas alternativas da medicina tradicional. Em relação ao uso racional das PICs, encontramos desafios na falta de formação sobre a PIC para os profissionais alopatas, ou seja, aqueles profissionais já com cunho científico palpável, sabe? Aquele que só acredita vendo. Falta de comunicação entre os profissionais das PICs e os profissionais convencionais, ou seja, os profissionais alopatas. Falta de comunicação entre os profissionais das práticas alternativas e os usuários também, que ainda falta muita informação ao público sobre o uso racional das práticas integrativas e complementares de saúde. Tá, e a inserção dessas práticas no SUS? Como é que se deu essa inserção e a sua implementação em na atenção primária, em cada unidade básica? 4 passos. Passo 1, definição de um núcleo responsável pela implantação e a solidificação dessas práticas. Passo 2, análise situacional com mapeamento dos profissionais competentes já existentes, tanto no SUS quanto os autônomos, né? Vamos dizer assim. 3º passo, regulamentação, organização do acesso e legitimação, a parte burocrática que é necessária. Passo 4, ciclo de implantação, que envolve o quê? Pactuação de planos locais, tutoria, atividade de educação permanente em saúde, tanto para os profissionais quanto para os usuários. O passo 1 é o passo inicial, que é a constituição de um núcleo responsável constituído preferencialmente por profissionais da SMS. O que é SMS? Segurança do trabalho, do meio ambiente ou saúde ocupacional. Por que ter esse caráter multiprofissional? Para não centrar só numa pessoa, né? E facilitar a gestão. E tem que ter expertise em variadas práticas, tem que ter homeopatas, especialistas em fitoterápicos, especialistas em acupuntura, especialistas acadêmicos ou assessores externos, proporcionando um enriquecimento com outras vivências também, trazendo um mutualismo, onde cada um pode desenvolver junto conhecimento, noções de cada especialização individual. O passo 2 é a análise situacional, com mapeamento dos profissionais competentes já existentes, possivelmente os catalisadores, os organizadores, os promotores de acesso a PICs nos serviços de saúde municipais, provavelmente já existem. Só que eles estão exercendo outras funções, eles estão sendo autônomos ou estão exercendo práticas que realmente são lucrativas, porque no sistema que a gente vive não há tanta visibilidade ainda para essas práticas, mas isso já tem mudado, felizmente. São pessoas que se capacitaram por interesse pessoal, que não exercem. São pessoas que se capacitaram por interesse pessoal, que não exercem as práticas integrativas e complementares por desestímulo institucional ou até mesmo outros motivos. Então, a partir dos profissionais com formação, iniciam-se as discussões de implantação e acesso por meio de seminários que podem ser conduzidos com base em algumas questões para serem pensadas, para nortear esses profissionais. Ou seja, quais questões? Quais as dificuldades e impeditivos para a atuação dessas práticas na atenção primária à saúde? Qual seria a melhor estratégia de organização do processo de trabalho, do fluxo de atendimento, do acesso na atenção básica de saúde? Atendimento só da área de abrangência ou colaboração horizontal ou matriciamento? Como que as atividades poderão ser registradas e formalizadas?
No caso de não haver profissional praticante ou capacitado nos serviços, é sugerido identificar profissionais interessados no tema para essa fase, né? O segundo passo. Terceiro passo: regulamentação, organização do acesso e legitimação. A regulamentação surge da necessidade de legitimação profissional e institucional, muito comum em ambientes com gestores não sensíveis às práticas integrativas e complementares. O ponto de partida para a elaboração do documento normativo se dá com a ampliação das discussões e interconexão entre todos os membros das duas redes ligadas às PICs, seja os profissionais autônomos, seja a rede já de atenção à saúde. E o ciclo de implantação, que é o passo 4, envolve o início do ciclo de implantação, que vai abranger a oficialização do processo de implantação e construção de diretrizes para haver a prática das ações, né? Haver ações. E a etapa B, nesse passo 4, que envolve a pactuação do plano local de implantação, que é a pactuação de ações para o território, de acordo com aquele mapa situacional. Etapa C, que envolve a viabilização de tutoria, né? A viabilização de tutoria, o apoio para a construção de estratégias adequadas para os problemas locais e atividades de apoio relacionada à educação permanente em saúde, que é a orientação sobre o processo saúde, doença, cuidado, qualidade de vida e os desafios e demandas locais no território para poder se efetivar as ações. E como é que se dá a implantação na rede de saúde? Ou seja, eu tenho uma UBS, eu tenho uma atenção primária de saúde ali e eu quero implantar algumas práticas integrativas e complementares de saúde como método diagnóstico ou terapêutico, enfim. Há um roteiro para a elaboração do plano de implantação das práticas integrativas envolvendo 7 coisas. 7 coisas. Diagnóstico, definição do modelo, cadastramento, financiamento, ampliação e processos de educação permanente, avaliação e monitoramento e legislação, portarias e normas, que é a parte burocrática. No diagnóstico, há o levantamento das necessidades e avaliação do território por meio de identificação dos aspectos da dinâmica do território. No diagnóstico, há o levantamento das necessidades e avaliação do território, por meio da identificação dos aspectos da dinâmica do território. E isso é um processo, pessoal, que é recorrente, é um processo constante, porque há modificações, alterações no território, socioeconomicamente falando, ou até territorial mesmo, de acesso, de trânsito, enfim. E uns exemplos que eu trouxe aqui de aspectos a serem levantados na hora do diagnóstico são algumas questões que nós profissionais de saúde, nos fazemos na hora de implantar as práticas, que é quais as necessidades da saúde local, quais as práticas comuns ao território e de conhecimento da população, quais práticas que o pessoal conhece, quais as práticas integrativas e complementares que são realizadas pelos profissionais de saúde já aqui no território, qual o número de profissionais habilitados que temos aqui no território, onde estão localizadas essas práticas na rede, qual o interesse em formação dos profissionais, qual o interesse deles de praticar tais PICs, né? Definição do modelo. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela estimula a priorização da implantação na atenção básica. Por quê? Para ampliar o acesso da população a essas abordagens de cuidado e possibilidades terapêuticas. Se a pessoa chega na atenção primária e ela já consegue ter um diagnóstico, já consegue ter uma terapia ali, já consegue ter uma melhora, ela não vai ser preciso enviar essa pessoa para outras complexidades da atenção à saúde. O objetivo, de fato, é contribuir com a resolução. O objetivo, de fato, é contribuir com a resolutividade
da atenção. O modelo de implantação depende de vários fatores identificados no diagnóstico, como a gente tinha falado que era o passo 1, como características, necessidades locais, número de profissionais que trabalham com as práticas, onde é que estão esses profissionais, quais as práticas eles pretendem implantar e como que a gente pode ampliar o acesso a estas PICs. Passo 3, cadastramento. Aqui eu vou falar sobre os cadastramentos de serviços já cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Bom, o primeiro passo é se cadastrar no SCNES. Então, se cadastra o serviço e os profissionais de práticas de acordo com a orientação do sistema. Sistema esse que você encontra no scnes.datasus.gov.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Na verdade, todos os links que eu mencionei eu vou deixar aqui na descrição. Desculpa não falar isso antes, galera. Um exemplo, com relação às farmácias vivas, né, que são as farmácias homeopáticas. Acessar o estabelecimento na base local do SCNES e no módulo conjunto, na aba Serviços Especializados, incluir o serviço 125 farmácia, selecionar uma ou mais das classificações existentes, 003 farmácia com manipulação homeopática e ou 007 farmácia viva. Eu trouxe aqui a portaria de número 470 de 19 de agosto de 2011 que regulamenta a inclusão na tabela de serviços e classificação do SCNES como para inserção, né, como serviço da farmácia na classificação farmácia viva, conforme essa tabelinha que eu vou botar aqui também. Financiamento. O financiamento federal das ações das PICs é composto a partir dos blocos de financiamento do SUS. Então, o Serviço de Atenção Básica não possui um financiamento específico, ou seja, as ações das práticas integrativas e complementares elas são financiadas a partir dos pisos da atenção básica, onde as equipes, incluindo os NAFs, né, que são os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, eles podem realizar ações, as práticas integrativas e complementares, ao ser composto por profissionais que utilizem essas práticas no cuidado integral à população do seu território. Uma observação importante a fazer é que os medicamentos fitoterápicos e homeopáticos eles podem ser financiados a partir do componente de assistência farmacêutica básica. Necessita de pactuação com a Comissão Intergestores Bipartite para oferta nos serviços. Trouxe aqui também uma portaria de número 533 de 28 de março de 2002, que ela estabelece o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, no âmbito do SUS. Ampliação e processo de educação permanente em saúde. Os profissionais identificados ou os membros da comunidade com potencial podem participar do desenvolvimento de trabalhos educativos nas práticas, em conjunto com as equipes de saúde da família, né, nas estratégias de saúde da família. É importante integrar a articulação universidade, serviço, comunidade como forma de potencializar as dimensões da integralidade e da interdisciplinariedade no olhar dos profissionais. Avaliação e monitoramento permite o acompanhamento dos serviços e a melhoria constante dos mesmos. O gestor pode estabelecer metodologias e sistemas próprios de monitoramento dos serviços, estabelecendo indicadores e processos de resultados. Uns exemplos que eu trouxe aqui: o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, o CISAB, e o eSUS, que agora que está emergindo, né? Agora que a gente está conseguindo ver uma funcionalidade muito boa no sistema de saúde pública. São o quê? São estratégias do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações de atenção básica em nível nacional. E legislação, leis, normas e portarias existentes, que tem várias portarias, vários decretos, várias resoluções. Eu trouxe aqui e eu vou disponibilizar também aqui no link aqui embaixo, porque são muitas e vai ser meio difícil falar sobre todas elas. Eu quero trazer só aqui que é importante falar sobre a portaria de número 971, de 3 de maio de 2006, que aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde. Então, essa portaria aqui é um júbilo poder falar dela, é uma grande honra a gente ter conseguido aprová-la, porque senão eu nem estaria fazendo esse vídeo agora.
Então, isso daqui foi, de fato, algo muito bom que foi aprovado no Senado. Eu fiz aqui umas perguntas para um profissional farmacêutico. Tá? Eu trouxe aqui também um depoimento de uma farmacêutica que ela atua aqui em Santa Catarina e ela me mandou assim: Olá, Jonathan, me chamo Eloá, sou farmacêutica no município de... e faço parte da ComSUS. Vou tentar responder algumas... Trouxe aqui o depoimento de uma farmacêutica que atua na comissão de assistência farmacêutica no SUS. E ela fala assim: Olá, Jonathan, sou farmacêutica no município X e faço parte da ComSUS. Vou tentar responder algumas perguntas através do meu relato das práticas aqui no meu município. Faço parte do NASF, juntamente com outros colegas, e desde o ano passado incorporamos as práticas integrativas e complementares de saúde nas nossas práticas aqui na unidade básica. Começamos com a Xantala. Todo mundo sabe o que é Xantala? Xantala é meio que é como se fosse uma massagem terapêutica, só que é muito mais do que isso. Envolve vibração, envolve carinho, envolve o amor. Isso que compõe as terapias, as práticas alternativas que a gente está falando aqui. São as vibrações, é muito além do que a gente pode ver. É muito além até do que a gente pode sentir. Enfim, começamos com a Xantala nos grupos de puerpério. Começamos com a Xantala nos grupos de puerpério, nas unidades básicas de saúde. Em seguida, uma unidade criou um grupo de música, o qual fizemos parte, e na metade do ano passado fizemos a capacitação do Ministério da Saúde de auriculoterapia. Olha que legal! Atualmente eu atuo toda semana na auriculoterapia e utilizo a prática em muitos atendimentos. Então aqui dá para ver que ela realmente utiliza como forma de diagnóstico, né? Ou até mesmo tratamento, obviamente em conjunto com alguma outra prática, seja alopata ou até alternativa mesmo. Cada unidade de saúde tem um período da semana agendado para auriculoterapia. Além disso, utilizo aurículo nos grupos de tabagismo. Olha só. Eu acredito que a principal barreira é a falta de informação da população sobre as práticas e o entendimento dos gestores, que em alguns casos não são da área de saúde, isso é verdade, às vezes são administradores ou são de áreas que não contemplam a área da saúde. Começamos a prática assim. A educadora física do NASF tinha um grupo específico de idosos e ofereceu a auriculoterapia para esse grupo. Algumas pessoas começaram a fazer a terapia, que foram indicando para outras, e em 2 meses estávamos indo em 3 integrantes do NASF para atender essa demanda, pois todos queriam. Olha que maravilha, pessoal, de fato. A única coisa que a gente precisa para poder integrar bem essas práticas, seja no SUS, seja autonomamente, a gente precisa divulgar, a gente precisa dar informação, a gente precisa expandir a informação, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que isso existe, que isso é um método de fato efetivo, mesmo que a maioria não tenha sido comprovado cientificamente. É leigacidade, é até uma incompetência científica, né? É uma imaturidade científica falar que essas práticas não funcionam, porque como que você pode provar que funcionam? Como é que você pode negar que funcionam se você nem provou que elas não funcionam ou funcionam? É muito relativo. No começo desse ano tivemos a ideia de fazer um período em cada unidade. A agenda em todas as unidades estão completas e temos várias pessoas na fila de espera, ou seja, a propaganda foi de boca a boca. Depois disso já publicamos alguns materiais no jornal do município, no site da prefeitura, páginas no Facebook e por aí vai.
Nunca teve empecilho jurídico, felizmente, mas infelizmente não temos a prática da fitoterapia e homeopatia no município. Ainda, pessoal, porque a gente sabe que isso se estende, isso se espalha e a gente vai poder ainda, quem sabe, ter o privilégio de ter isso em toda unidade básica de saúde no Brasil. Anotem o que eu estou falando. A nossa dificuldade atual é que não temos uma sala específica para os atendimentos nas unidades de saúde. Temos que estar sempre atentas à agenda de todos os funcionários para conseguir realizar os atendimentos. Nossa população é de 22 mil habitantes, somos em 2 farmacêuticos, mas apenas essa farmacêutica que realiza as práticas integrativas e complementares. Eu acredito, dizendo ela acredita que a utilização das práticas nos atendimentos possibilitam o entendimento do paciente e do usuário de que a medicação, seja fitoterápica, seja homeopática ou alopática, é apenas uma parte do tratamento, e é exatamente isso. Eles conseguem ter uma visão mais ampliada do cuidado, além de ser mais um dispositivo de tratamento. Então, estamos atentas para as próximas capacitações de práticas integrativas e complementares de saúde pelo Ministério da Saúde. O que a gente precisa, pessoal? Divulgar, propagandear, mostrar o quão eficazes essas práticas são. Daí, a partir daí, os profissionais já existentes vão buscar competência, os profissionais não, os estudantes vão buscar profissionalização, e por aí vai. As pessoas vão buscar como forma de tratamento, de terapia, enfim. Trouxe aqui também mais um depoimento de um colega farmacêutico aqui de Santa Catarina, e ele fala assim: bom dia, colegas, gostaria de acrescentar algumas vivências nas práticas integrativas e complementares em Blumenau e Indaial, quanto aos profissionais aptos para atuarem nas práticas integrativas e complementares. Blumenau formou uma equipe de profissionais em 2017 com formação nas diversas práticas e, junto com a FURB, que é a universidade que temos lá, a Universidade Municipal, montaram um curso de formação para servidores que queiram expandir essas práticas. Olha que legal! Como não estou mais nessa equipe, não sei dizer como está essa implantação. As hortas de plantas medicinais, muito legal isso, pessoal. Algumas unidades básicas de saúde, não sei se vocês sabem, tem na parte de trás, no quintal, tem uma hortinha, de fato, para elas poderem ter a autonomia sobre as plantas medicinais que estão sendo cultivadas ali, e poder ter e poderem manusear, manipular essas plantas para poder criar os fitoterápicos, enfim. As hortas de plantas medicinais estão sendo implantadas também nas unidades que demonstram interesse e participantes. Olha só, em Indaial, as equipes das práticas integrativas e complementares estão implantando florais. Olha só, florais de Bach. Cerca de 12 profissionais fizeram curso de florais oferecido pela Secretaria de Saúde. Olha que bom, iniciativa não, mas foi proposto, né? Foi oferecido pelo governo, pelo Estado. No momento, estamos desenvolvendo projetos com diferentes grupos. O próprio grupo está na mandala de florais. O próprio grupo está na mandala de florais, grupo de mulheres, grupo de servidores de diferentes setores, grupo de idosos, crianças atendidas pela fonoaudiologia, sprays com consultórios dentários, pediátricos. Então isso está sendo bem difuso, está se difundindo intersetorialmente até, né? Todos com termo de consentimento livre, consentido e com projetos a serem publicados. Olha que legal, trabalho científico divulgando, pessoal. Isso é muito importante, até pela credibilidade que essas práticas podem ganhar.
Ele falou também, acontecem em Indaial eventos, geralmente mensais, né, mês a mês, onde a Secretaria de Saúde e o núcleo da SPIX, aquele núcleo responsável, leva aos servidores a possibilidade de fazerem shiatsu, que é também um tipo de massagem como terapia, e a auricoloterapia. Ambas sou eu que aplico. O farmacêutico que mandou o depoimento, ele aplica shiatsu e auricoloterapia. Olha que legal. E Reiki também é aplicado, onde contamos com duas colegas, uma técnica em análises clínicas e a outra auxiliar administrativa. Obviamente, ambas com formação, né? Com capacitação profissional. E reflexologia aplicada por uma agente de saúde. Grande abraço. Esses depoimentos me deixam muito feliz, galera, porque a gente consegue ver que realmente isso, a gente está passo de formiguinha crescendo. A gente está conseguindo implementar isso cada vez mais. Então é gradual, não é de uma hora para outra, isso é a longo prazo e a gente precisa contar com todo mundo. A gente precisa contar tanto com os profissionais quanto com os usuários, tanto com os estudantes, os pesquisadores, os cientistas. Então, juntos a gente consegue, de fato, implantar cada vez mais essas práticas tão incríveis e tão úteis e eficientes na rede de atenção à saúde pública aqui no nosso país. Queria agradecer, pessoal, ao SUS, queria agradecer também às políticas nacionais de práticas integrativas e complementares de saúde e queria agradecer demais também a minha casa, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, que é onde a gente se reúne, debate sobre isso e a gente faz vários trabalhos envolvendo tudo, na verdade, envolvendo pesquisa, envolvendo divulgação, envolvendo promoção de saúde, envolvendo tudo, pessoal. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, eu vou deixar o meu e-mail aqui no link. Me mandem e-mail perguntando ou comentem aqui perguntas, dúvidas, que eu vou estar aí auxiliando, tirando essas dúvidas e dando o meu máximo para buscar respostas também para aquelas dúvidas que, inclusive, eu também não sei, né? Queria agradecer, pessoal, por ver esse vídeo. Então, compartilha, pessoal. Se não quiser deixar o joinha, tá tranquilo. Mas deixem, por favor, isso ajuda demais. Mas compartilhem, pessoal, porque a gente só precisa disso, de divulgação, para poder fazer com que a gente consiga inserir por completo essas práticas em todo o território nacional. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Valeu, galera! Tamo junto!